Palavras que respiram. O incolor. Tsukuru Tazaki. Capítulo 11. No dia seguinte, segunda-feira, Tsukuru visitou o escritório de Vermelho às 10h30 da manhã. Ele ficava a cerca de 5 quilômetros do showroom da Lexus. Ocupava metade do 8º andar de um moderno prédio comercial envidraçado. Outra metade era ocupada por uma famosa empresa farmacêutica alemã. Como no dia anterior, Tsukuru vestia o terno escuro e usava a gravata que ganhará de Sara. Na entrada havia uma grande logomarca elegante com o nome Beyond. O escritório era iluminado, espaçoso e limpo. Na parede da recepção havia uma grande pintura abstrata com muitas cores primárias. Seu significado não era claro, mas também não era tão difícil de entender. Não havia nenhum ornamento além da pintura. Nem flores, nem vasos. Ao observar a entrada, não se podia imaginar que tipo de negócio a empresa desenvolvia. Quem o atendeu na recepção foi uma moça com pouco mais de 20 anos, de cabelos bonitos, perfeitamente curvados nas pontas. Um broche de pérola adornava seu vestido azul claro de mangas curtas. Parecia uma garota criada com carinho e saúde em um lar próspero, alegre. Ao receber o cartão de visita de Tsukuru, abriu um grande sorriso e apertou delicadamente o ramal interno do telefone, como se pressionasse o nariz macio de um cão grande. Depois de um tempo a porta dos fundos se abriu e surgiu uma mulher de aparência robusta. Tinha cerca de 45 anos, usava terno escuro com ombros largos e sapatos pretos de salto grosso. O curioso era que seu rosto não tinha defeitos. Tinha cabelos curtos, queixo forte e parecia extremamente competente. No mundo há algumas mulheres de meia idade que parecem competentes em qualquer assunto, e aquela era uma delas. Se fosse atriz, poderia interpretar o papel de uma experiente enfermeira-chefe ou dona de um bordel de luxo. Analisando o cartão que Tsukuru lhe entregará, ela mostrou uma leve desconfiança no rosto. O que o chefe adjunto da seção de projetos do Departamento de Instalações de uma companhia ferroviária de Tóquio desejaria com o presidente da Creative Business Seminar de Nagoya. Sem marcar horário. Ainda por cima. Mas ela não perguntou nada sobre o motivo da visita. Sinto muito, mas poderia aguardar um momento. Ela disse, mostrando um sorriso mínimo. Pediu que Tsukuru se sentasse e desapareceu na mesma porta pela qual viera. Era uma cadeira simples de couro branco e estrutura cromada, de design escandinavo. Era bonita, limpa, serena e sem o menor calor. Como o sol da meia-noite com chuva fina. Tsukuru esperou sentado ali. A moça da recepção continuava trabalhando diante do laptop. De vez em quando olhava para Tsukuru e dava um sorriso, como se o encorajasse. Era uma moça que ele encontrava bastante em Nagoya, assim como a garota da recepção da Lexus. Tem um rosto bem proporcionado e se veste bem. Causa boa impressão. Os cabelos estão sempre recurvados e bonitos. Estuda letras francês em uma universidade feminina particular e cara, e arranja um emprego de recepcionista ou secretária em uma firma local assim que se forma. Trabalha por algum tempo, viajando a Paris uma vez por ano com as amigas para fazer compras. Até que encontra ou lhe é apresentado um funcionário com futuro promissor. Ela se casa e para de trabalhar. Depois se dedica exclusivamente a colocar os filhos em uma escola particular famosa. Sentado na cadeira, Tsukuru imaginou o tipo de vida que ela levaria. A secretária de meia-idade voltou em mais ou menos 5 minutos, e conduziu Tsukuru à sala de vermelho. O sorriso de seu rosto estava um grau mais amistoso. Nele havia respeito e simpatia pela visita que apareceu sem marcar horário, mas que mesmo assim seu chefe aceitou receber. Provavelmente era raro isso acontecer. Ela seguia na frente, e seus passos pelo corredor eram largos. O som produzido pelos seus sapatos era duro e preciso, como o de um ferreiro diligente no início da manhã. No corredor havia algumas portas de vidro opacas e espessas, mas não se ouvia vozes nem ruídos vindos dali. Era outro mundo se comparado com o trabalho de Tsukuru, onde os telefones tocavam sem parar, a porta se abria e se fechava a toda hora e sempre tinha alguém gritando. A sala de vermelho era inesperadamente pequena em relação ao tamanho da empresa. Havia uma mesa de design escandinavo, um pequeno conjunto de sofás e poltronas e um armário de madeira. Sobre a mesa havia um abajur de aço inoxidável que parecia um objeto de arte, além de um MacBook.
Sobre o armário havia um aparelho de som da Bandui, e na parede, uma grande pintura. Abstrata também composta por cores primárias em abundância. Parecia ser do mesmo artista do quadro da recepção. As janelas eram grandes e davam para a avenida, mas não se ouvia nenhum barulho. A luz do sol de início de verão caía sobre o tapete sem estampas. Era uma luz refinada e sutil. A sala era simples e tudo nela combinava. Não havia nada em excesso. Cada um dos móveis e aparelhos custava caro, mas ao contrário do showroom da Lexus, que ostentava exuberância, tudo estava disposto de forma discreta. Um anonimato caro, esse parecia ser o conceito básico do escritório. Vermelho se levantou da cadeira para receber Tsukuru. Sua aparência havia mudado muito desde os seus 20 anos. A altura continuava a mesma, um pouco menos de 1,60 m, mas os cabelos estavam visivelmente ralos. Ele sempre tivera cabelos finos, e agora eles estavam mais finos ainda, deixando a testa exposta e o formato da cabeça mais visível. Como se compensasse os poucos cabelos, ele agora usava uma barba cheia e muito negra. Os óculos de armação estreita de aros metálicos combinavam muito bem com seu rosto comprido e oval. Continuava esguio, e não tinha gordura excessiva em nenhuma parte do corpo. Usava camisa branca de listras finas e gravata de malha marrom. As mangas da camisa estavam arregaçadas até o cotovelo. Usava calça chino creme e loafers marrons de couro macio, sem meias. Sugeria um estilo de vida casual e livre. Me desculpe por ter vindo tão de repente, logo pela manhã, Tsukuru começou. Achei que, se avisasse, você não iria me receber. Como não? Disse Vermelho. E estendeu a mão para cumprimentar Tsukuru. Diferentemente de Azul, sua mão era pequena e macia. O aperto era suave, mas sincero. Não era superficial. Claro que não vou recusar uma visita sua, cara. Sempre vou te receber com prazer. Você não está muito ocupado. Tenho muito trabalho, sim. Mas essa é a minha empresa, e não tenho nenhum chefe. Tenho flexibilidade para decidir meu horário e sou livre para estender ou reduzir o tempo de alguma tarefa. É claro que no final as contas têm de fechar. E não posso aumentar a quantidade de horas no dia, só Deus pode. Mas posso fazer alguns ajustes parciais, claro. Se tiver tempo, gostaria de ter uma conversa particular com você, disse Tsukuru. Se estiver ocupado agora, posso voltar outra hora, quando for mais conveniente. Não precisa se preocupar com o horário. Você teve o trabalho de vir até aqui. Vamos conversar agora com calma. Tsukuru se sentou no sofá de couro preto para 2 pessoas, e Vermelho na poltrona à sua frente. Entre os dois havia uma pequena mesa ovalada, e sobre ela um cinzeiro de vidro que parecia pesado. Vermelho pegou o cartão de visita de Tsukuru mais uma vez e o fitou estreitando os olhos como se o examinasse em detalhes. Entendi. Então Tsukuru Tazaki está construindo estações, como desejava. Gostaria de responder que sim, mas infelizmente não tenho muita oportunidade de construir novas estações, respondeu Tsukuru. Não é fácil construir novas linhas de trem na região metropolitana. A maior parte do meu trabalho é reformar e consertar estações existentes. Eliminar barreiras, construir banheiros multifuncionais e grades de proteção nas plataformas, ampliar as lojas dentro das estações, fazer ajustes para a interconexão com as linhas de outras companhias ferroviárias. Como a função social das estações está mudando, temos muito trabalho a fazer. De qualquer forma, seu trabalho está relacionado com estações. Está. E você se casou? Ainda não. Vermelho cruzou as pernas e limpou com a mão um fiapo na barra da calça. Eu me casei uma vez. Quando tinha 27 anos. Mas me separei depois de 1 ano e meio. Desde então estou solteiro. Me sinto melhor assim. Não desperdiço meu tempo. Você também é assim? Não, não é bem assim. Não vejo problema em casar. Tenho tempo de sobra. Só não encontrei a pessoa certa ainda. Ele se lembrou de Sara. Com ela, talvez ele quisesse se casar. Mas Tsukuru não a conhecia bem ainda. Ela também não o conhecia. Ambos precisavam de um pouco mais de tempo. Pelo visto, seus negócios vão de vento em popa, disse Tsukuru. E olhou a sala limpa à sua volta. Na adolescência, Azul, Vermelho e Tsukuru chamavam um ao outro de cara.
Mas, encontrando-se com eles depois de 16 anos, Tsukuru percebeu que já não estava mais acostumado àquele tratamento familiar. Os dois continuavam chamando Tsukuru de cara, como antes, mas Tsukuru não conseguia fazer o mesmo. Essa informalidade toda já não era mais natural para ele. Por enquanto os negócios vão bem, disse Vermelho. E deu uma tossida. Você sabe o que a gente faz na nossa empresa? Mais ou menos. Mas só se a informação da internet estiver correta. Vermelho riu. Ela não traz mentiras. É aquilo mesmo. Mas é claro que a parte mais importante não está escrita. Ela só existe aqui dentro. Ao dizer isso, Vermelho deu umas batidas na têmpora com o dedo. É como um chefe. Ele não coloca na receita a informação essencial. Capacitação e treinamento dos funcionários das empresas, que são os clientes. Pelo que entendi, essa é a principal atividade do seu negócio. Exatamente. Nós treinamos novos funcionários e reeducamos os funcionários de médio escalão. Oferecemos esse tipo de serviço às empresas. Elaboramos um programa personalizado de acordo com o pedido do cliente e realizamos um trabalho eficiente, profissional. Assim, as empresas conseguem economizar tempo e trabalho. Terceirização da formação dos funcionários, disse Tsukuru. Exatamente. Tudo começou a partir de uma ideia minha. Acontece muito em histórias em quadrinhos, não é? Uma lâmpada se ilumina sobre a cabeça do sujeito. Aconteceu comigo. Quanto ao capital, o presidente de uma empresa de empréstimos que me conhece confiou e investiu em mim. Consegui começar esse negócio só porque, por acaso, tive um patrocinador. Mas de onde surgiu essa ideia? Vermelho riu. Não é uma história tão incrível assim. Eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar em um grande banco, mas o trabalho era muito chato. Os chefes eram todos muito incompetentes. Só enxergavam um palmo à frente do nariz, só queriam proteger os próprios interesses, e não tinham visão de futuro. Se o banco número 1 do Japão é assim, então o futuro do país é desolador, pensei. Me segurei e continuei trabalhando por 3 anos, mas a situação não melhorou. Até piorou. Então larguei o emprego e comecei a trabalhar em uma empresa de empréstimo financeiro. O presidente gostou muito de mim e me convidou para trabalhar com ele. Ao contrário do banco, eu tinha liberdade para fazer muitas coisas, e o trabalho era interessante. Mas nessa empresa eu também não me dei bem com os chefes. Pedi desculpas ao presidente e saí depois de pouco mais de 2 anos. Vermelho tirou um maço vermelho de Marlboro do bolso. Posso fumar? Claro que pode. Vermelho colocou o cigarro na boca e o acendeu com um pequeno isqueiro de ouro. Puxou a fumaça devagar, estreitando os olhos, e a soltou. Sei que preciso parar, mas não consigo. Se parar, não consigo trabalhar. Você já tentou alguma vez parar de fumar? Tsukuru nunca fumara um cigarro sequer na vida. Vermelho continuou. Acho que não tenho inclinação para receber ordens de outras pessoas. Mas não pareço ser assim, e nem mesmo eu tinha percebido esse meu lado, até sair da faculdade e começar a trabalhar. Mas não dá mesmo. Quando recebo ordens sem sentido de pessoas incompetentes, logo perco a cabeça. Eu quase posso ouvir ela explodindo. Gente assim não consegue ser funcionário assalariado. Por isso decidi que tinha que começar um negócio próprio. Vermelho parou de falar e observou a fumaça ligeiramente púrpura que se erguia de sua mão como se recuperasse uma lembrança antiga. Outra coisa que aprendi como funcionário é que a maioria das pessoas não sente muita resistência em receber e seguir ordens dos outros. Elas sentem até alegria. Claro que muitas reclamam, mas não é do fundo do coração. Só resmungam por hábito. Mas elas ficam perdidas se alguém lhes disser: pensem com a própria cabeça e decidam, assumam a responsabilidade. Então me dei conta de que poderia transformar isso num negócio. É fácil. Entendeu? Tsukuru se manteve calado. Ele não esperava a sua opinião. Então fiz uma lista de tudo o que consegui me lembrar do que não gostava, do que não queria fazer, do que não queria que fizessem comigo. E, com base nela, bolei um programa para formar de modo eficiente funcionários que trabalham sistematicamente seguindo ordens superiores. Eu disse bolar, mas, se analisar bem, é na verdade um plágio de vários lugares. O treinamento que recebi quando entrei no banco foi bastante útil. Acrescentei métodos de seitas religiosas e seminários de desenvolvimento pessoal. Pesquisei também o conteúdo de negócios parecidos, que fazem sucesso nos Estados Unidos. Li muitos livros de psicologia.
Também foram úteis vários trechos do manual das SS e dos recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Depois que saí do meu último emprego, mergulhei de cabeça na criação desse programa, por meio ano. Desde criança sou bom em trabalhar e focar em um só assunto. E você tem uma mente brilhante. Vermelho deu um sorriso irônico. Obrigado. Isso não poderia ser mencionado pela minha própria boca. Ele tragou o cigarro mais uma vez e depositou as cinzas no cinzeiro. Em seguida levantou o rosto e olhou Tsukuru. O objetivo das seitas religiosas e dos seminários de desenvolvimento pessoal é em geral obter dinheiro. Para isso eles fazem lavagem cerebral usando métodos bem rudes. Nós não fazemos isso. Se adotarmos métodos suspeitos como esses, não seremos aceitos pelas grandes empresas. Também não tomamos medidas drásticas, usando a força. Mesmo que elas produzam efeitos notáveis por um tempo, não será duradouro. É importante impor a disciplina, mas o programa em si deve ser sempre científico, prático e refinado. Deve estar dentro dos níveis de tolerância do senso comum da sociedade. E o seu efeito deve ter certa durabilidade. Nossa meta não é formar zumbis, mas formar trabalhadores que ajam conforme os desejos da empresa, acreditando no seguinte mote: estou pensando com a minha própria cabeça. É uma visão de mundo bastante cínica, disse Tsukuru. Acho que dá para ver por esse lado. Mas você não consegue impor disciplina a todos aqueles que recebem o treinamento, não é? Claro, não são poucos os que não aceitam o nosso programa de jeito nenhum. Eles podem ser divididos em dois grupos. O primeiro é o de pessoas antissociais. Os outcasts, em inglês. Já de início essas pessoas recusam tudo o que seja construtivo. Ou são contra serem integradas dentro da disciplina de um grupo. É perda de tempo lidar com essa gente. Nós pedimos que se retirem. Outro grupo é o de pessoas que conseguem pensar de verdade com a própria cabeça. Elas podem continuar assim. É melhor não tentar mudá-las. Todo sistema precisa de elites como elas. Se tudo correr bem, elas ocuparão uma posição de liderança no futuro. Mas no meio desses dois grupos há uma camada que age obedientemente seguindo as ordens de cima, e a maior parte da população se enquadra nela. Estimo que seja mais ou menos 85% de toda a população. Portanto, desenvolvemos nosso negócio tendo como material humano esses 85%. E os negócios vão bem, conforme o esperado. Vermelho assentiu. Por enquanto está crescendo como calculei. Começou como uma pequena empresa com 2, 3 funcionários, mas hoje temos condições de ter um escritório desse porte. O nome até que é bem conhecido. Você montou uma lista das coisas que não queria fazer e das que não queria que os outros fizessem com você, analisou-a e a transformou em um negócio. Isso foi o começo de tudo. Vermelho assentiu. Exatamente. Não é difícil ver o que você não quer fazer e o que não quer que os outros façam com você. Assim como não é difícil ver o que você quer fazer. A diferença é ser negativo ou positivo. É só uma questão de vetor. Não consigo gostar de jeito nenhum do trabalho dele. Tsukuru se lembrou dessas palavras de Azul. Mas talvez um dos significados desse seu negócio seja uma vingança pessoal. Contra a sociedade. Como um membro da elite com inclinação para ser outcast, disse Tsukuru. Talvez sim, em certo sentido, disse Vermelho. E riu alegremente, estalando os dedos. Grande sacada. Ponto para Tsukuru Tazaki. E você é o organizador desses programas. Fala na frente das pessoas. No começo eu fazia tudo sozinho. Afinal, só podia contar comigo mesmo. Você consegue me imaginar fazendo isso? De jeito nenhum, disse Tsukuru, com sinceridade. Vermelho riu. Mas, cara, até que sou bom nisso. É estranho eu mesmo falar isso, mas tenho jeito para a coisa. É claro que é tudo fingimento, mas eu falava de forma emotiva e convincente. Só que já não faço mais isso. Não tenho perfil para guru. Sou empresário. Tenho muita coisa para fazer. Hoje eu formo instrutores e deixo todo o trabalho prático nas mãos deles. Ultimamente recebo muitos convites para fazer palestras. Sou convidado para falar em eventos das empresas e seminários de carreira profissional das faculdades. Além disso, estou escrevendo um livro a pedido de uma editora. Vermelho parou de falar e esmagou o cigarro no cinzeiro. Nesse tipo de negócio, uma vez que você pega o jeito, o resto não é tão difícil. Basta produzir um panfleto esplêndido,
listar efeitos admiráveis e ter um escritório elegante no melhor bairro. Além de equipá-lo com móveis de bom gosto e contratar funcionários competentes e de boa aparência pagando altos salários. O importante é a imagem. Para isso não podemos poupar investimento. E a propaganda boca a boca é fundamental. Uma vez tendo uma boa reputação, o resto vai no embalo. Mas decidi que não vou mais ampliar os negócios por enquanto. Vou trabalhar somente com as empresas de Nagoya e proximidades. Não posso me responsabilizar pela qualidade do trabalho se ele não estiver ao alcance da minha vista. Então Vermelho fitou Tsukuru de maneira inquisitiva. Você não deve ter interesse nenhum no meu negócio, não é? Só acho curioso. Na adolescência, nem imaginava que você fosse começar algo assim. Nem eu. Vermelho riu. Eu achava que ia continuar na faculdade e virar professor. Mas na faculdade eu descobri que não tinha nenhuma inclinação para a pesquisa. É um mundo extremamente chato e estagnado. Não quero viver o resto da vida assim, pensei. E, quando saí da faculdade e comecei a trabalhar, descobri que não tinha inclinação para ser funcionário. Minha vida foi uma sequência de tentativas e erros. Mas, como pode ver, de certa forma encontrei meu lugar e estou sobrevivendo. E você? Está satisfeito com o seu trabalho? Não muito. Mas não tenho nenhuma insatisfação em especial, Tsukuru disse. Porque o seu trabalho tem relação com estações. Usando a sua expressão, de certa forma estou no lado positivo. Já teve dúvidas em relação ao seu trabalho? No dia a dia só construo o que é visível. Não tenho tempo para ter dúvidas. Vermelho sorriu. Que maravilha! É típico de você. Um silêncio caiu sobre os dois. Vermelho girava devagar o isqueiro de ouro na mão, mas não acendeu outro cigarro. Ele deve ter um número fixo para fumar por dia. Você veio até aqui porque queria conversar comigo, não é? Perguntou Vermelho. Sim, sobre o passado, disse Tsukuru. Está bem, vamos falar sobre o passado. É sobre a Branca. Vermelho ergueu as sobrancelhas por trás dos óculos e passou a mão na barba. Imaginava que seria sobre isso. Desde quando a secretária me deu seu cartão. Tsukuru continuou calado. Foi triste o que aconteceu com a Branca, Vermelho disse com a voz calma. Ela não conseguiu levar uma vida muito divertida. Era bonita e tinha muito talento para a música, mas sua morte foi cruel. Tsukuru não pôde deixar de sentir uma leve resistência ao fato de a vida de Branca se resumir a apenas 2 ou 3 linhas desse jeito. Mas talvez existisse entre eles algo como uma defasagem de tempo. Tsukuru soubera da morte de Branca só alguns dias antes, enquanto Vermelho viverá com esse fato durante 6 anos. Talvez já não faça mais sentido, mas, em todo caso, eu queria esclarecer um mal-entendido, disse Tsukuru. Não sei o que a Branca disse, mas eu não abusei dela. Nunca tive nenhuma relação dessa natureza com ela, nem nada parecido. Vermelho disse. Na minha opinião, a verdade é como uma cidade soterrada na areia. Em alguns casos a areia se acumula com o tempo, e em outros ela é soprada para longe e a cidade mostra gradualmente a sua forma. Seu caso pertence sem dúvida ao último exemplo. Você disse que quer esclarecer o mal-entendido, mas, para começar, você não é o tipo de gente que faria aquilo. Sei muito bem disso. Sabe muito bem? Tsukuru repetiu as palavras de Vermelho. Sei muito bem agora, eu quis dizer. Porque a areia acumulada foi soprada para longe. Vermelho assentiu. Parece que estamos falando de história antiga. Em certo sentido estamos falando de história antiga. Tsukuru observou por um tempo o rosto do velho amigo sentado à sua frente. Mas não conseguiu perceber nada parecido com emoção. A memória pode ser escondida, mas a história não pode ser mudada. Tsukuru se lembrou das palavras de Sara e as repetiu em voz alta. Vermelho concordou com a cabeça algumas vezes. Exatamente. A memória pode ser escondida, mas a história não pode ser mudada. É exatamente isso o que eu quero dizer. Mas, de qualquer forma, vocês todos me cortaram naquele momento. De forma categórica, sem piedade, disse Tsukuru. Você tem razão. Esse é um fato histórico. Não quero me justificar, mas naquela época não tínhamos outra opção. A história da Branca era muito convincente. Ela não estava fingindo. Ela estava ferida de verdade. A dor que sentia era real, e o sangue que escorria também era real. Não tinha clima para levantarmos dúvidas de qualquer natureza. Mas, depois de cortar você, quanto mais tempo passava,
mais ficávamos confusos. Como assim? Vermelho cruzou os dedos das mãos sobre o colo e refletiu por 5 segundos. E disse: no começo foram pequenos detalhes. Algumas coisas insignificantes que não faziam sentido. Coisas que achamos estranhas. Mas não ligamos muito. Eram coisas sem muita importância. Mas aos poucos elas foram aumentando, quase que diariamente, e depois elas se tornaram bastante notáveis. Então pensamos, tem alguma coisa errada aqui. Tsukuru aguardou em silêncio. Branca provavelmente sofria de alguma doença psicológica. Vermelho disse, escolhendo cuidadosamente as palavras, apanhando o isqueiro de ouro sobre a mesa. Não sei se era algo momentâneo ou se ela tinha inclinação para isso. Mas, pelo menos naquela época, ela estava um pouco estranha. Branca tinha um talento excepcional para a música, sem dúvida. Ela conseguia interpretar de modo habilidoso belas composições. Para nós, era algo formidável. Mas, infelizmente, não era o nível de talento que ela precisava. Ela poderia se dar bem em um pequeno mundo, mas não tinha talento para sair para um mundo mais amplo. Por mais árduo que ela treinasse, não conseguia alcançar o nível que havia estabelecido para si mesma. Como você sabe, Branca era séria e introvertida. Depois que entrou na faculdade de música, a pressão foi aumentando cada vez mais. E esse lado esquisito dela se manifestou aos poucos. Tsukuru concordou, mas não disse nada. Isso acontece com frequência, disse Vermelho. É uma pena, mas no mundo da arte isso acontece muito. O talento é como um tipo de recipiente. Por mais que a pessoa se esforce, é difícil mudar o seu tamanho. E nele não cabe água acima de uma determinada quantidade. Talvez isso aconteça mesmo com frequência, disse Tsukuru. Mas de onde veio a história de que eu dei uma droga para ela e a estuprei em Tóquio? Mesmo que ela estivesse com esgotamento nervoso, teria inventado isso do nada. Vermelho assentiu. Você tem razão. Veio mesmo do nada. Por isso, no começo, não tivemos outra opção a não ser acreditar na história da Branca. Não achávamos que ela poderia inventar uma história daquelas. Tsukuru imaginou a cidade antiga soterrada na areia. E se imaginou observando a cidade em ruínas completamente ressecada, sentado em um pequeno monte de duna. Mas por que justo eu? Por que tinha de ser eu? Eu não sei, disse Vermelho. Talvez ela gostasse de você no fundo. Como você foi sozinho para Tóquio, talvez tenha se decepcionado e ficado com raiva. Ou estava com ciúmes. Talvez ela própria quisesse sair desta cidade e ser livre. De qualquer forma, já não temos mais como saber da verdadeira intenção dela. Supondo que tenha existido uma. Vermelho continuava girando o isqueiro de ouro na mão. Disse: queria que você entendesse uma coisa, você foi para Tóquio, e nós 4 ficamos em Nagoya. Não pretendo censurar a sua decisão. Mas você tinha uma vida nova numa cidade nova. Por outro lado, nós precisávamos continuar vivendo em Nagoya, nos unindo. Você entende o que eu quero dizer? Como eu já estava fora, era mais prático me cortar do que cortar a Branca. É isso. Vermelho não respondeu, e deu um suspiro superficial e longo. Pensando bem, talvez entre nós 5 você fosse o mais resistente psicologicamente. O que? É inesperado, pois você tinha um ar ingênuo. Nós 4 não tínhamos coragem para sair da cidade. Tínhamos medo de sair da cidade onde havíamos crescido, e de nos afastar de amigos com quem nos dávamos bem. Não conseguimos deixar esse calor agradável. Como quem não consegue sair da cama quente numa manhã fria de inverno. Nessa hora arranjamos vários motivos plausíveis, mas, agora, consigo perceber isso claramente. Mas você não se arrepende de ter ficado aqui? Não, acho que não me arrependo. Havia muitas vantagens pragmáticas de ficar nesta cidade, e as aproveitei bem. Aqui, o importante é a conexão local. Por exemplo, o presidente da empresa de empréstimo que é meu patrocinador tinha lido a matéria de jornal que falava do nosso trabalho voluntário da época do ensino médio, e por isso confiou plenamente em mim. Eu não queria usar aquela nossa atividade para proveito próprio, mas, em vista disso, acabei usando. E, entre os meus clientes, há muitos ex-alunos de meu pai da faculdade. No Círculo Industrial de Nagoya há esse tipo de rede bastante sólida. Aqui, ser professor da Universidade de Nagoya é um status. Mas em Tóquio não significa nada. Ninguém dá bola. Não é mesmo? Tsukuru permaneceu calado. Nós 4 resolvemos ficar aqui por esse motivo pragmático.
Ou seja, optamos por ficar imersos nessa vida acomodada. Mas, quando me dei conta, só sobramos eu e Azul nesta cidade. A Branca morreu e a Preta casou e se mudou para a Finlândia. E eu e Azul estamos a um palmo de distância um do outro, mas não nos encontramos mais. Por quê? Porque mesmo nos encontrando, não temos o que falar. Você podia comprar um Lexus. Aí vão ter assunto. Vermelho piscou um olho. Eu ando de Porsche Carrera 4. Targa top, com câmbio manual de 6 marchas, e a marcha é bem macia. Reduzir, então, é formidável. Você já dirigiu um? Tsukuru balançou a cabeça. Eu gosto muito dele. Não pretendo trocar, disse Vermelho. Então por que não compra outro carro para usar no trabalho? E coloca na conta da empresa. Entre nossos clientes, temos empresas do grupo da Nissan e da Mitsubishi. Não podemos adotar o Lexus como carro da empresa. Houve um breve silêncio. Você foi ao funeral da Branca? Tsukuru perguntou. Fui, sim. Nunca estive num funeral tão triste, nem antes nem depois. É verdade. Até hoje sinto um aperto no coração quando me lembro dele. Azul participou também. Preta não, porque já morava na Finlândia e estava para ter um bebê. Por que você não me avisou que Branca tinha morrido? Vermelho observou vagamente por um tempo o rosto de Tsukuru, sem nada dizer. Parecia que não conseguia focar o olhar. Não sei, respondeu. Estava certo de que alguém avisaria, talvez o Azul. Não, ninguém me avisou. Até a semana passada, eu nem sabia que ela tinha morrido. Vermelho balançou a cabeça. E olhou para fora da janela como se desviasse o rosto. Acho que foi cruel o que fizemos com você. Não quero me justificar, mas nós também estávamos confusos. Não sabíamos o que estava acontecendo. Estava convencido de que você ficaria sabendo naturalmente da morte da Branca. E achei que você não tivesse vindo ao funeral porque não ia se sentir bem. Tsukuru ficou calado por um tempo. E disse, quando a Branca foi assassinada, ela morava mesmo em Hamamatsu? Morava. Acho que morou lá quase 2 anos. Morava sozinha, e ensinava piano para crianças. Se não me engano, ela trabalhava na escola de música da Yamaha. Não sei bem por que ela se mudou para Hamamatsu. Afinal, ela conseguiria encontrar trabalho em Nagoya também. Que tipo de vida ela levava nessa cidade? Vermelho tirou um cigarro novo do maço, colocou-o na boca e, depois de um tempo, acendeu-o. Disse. 6 meses antes de ela ser assassinada, fui a Hamamatsu a trabalho. Telefonei para Branca e a convidei para jantar. Na época o grupo já estava desfeito, e nós 4 quase não nos encontrávamos mais. Só entrávamos em contato de vez em quando. Naquele dia meu trabalho em Hamamatsu acabou mais cedo do que eu esperava, fiquei com tempo livre, e me deu vontade de ver Branca depois de tanto tempo. Ela parecia mais tranquila do que eu imaginava. Parecia estar aproveitando à sua maneira a vida na nova cidade, afastada de Nagoya. Jantamos juntos e conversamos sobre os tempos passados. Fomos a um famoso restaurante especializado em enguias, tomamos cerveja e até que estávamos relaxados. Ela tinha começado a beber um pouco, o que me deixou levemente surpreso. Mas, como posso dizer, não deixava de haver uma certa tensão ali. Ou seja, eu tinha de evitar determinado tipo de assunto. Determinado tipo de assunto, você quer dizer, sobre mim? Vermelho acenou com a cabeça, sério. Parecia que isso ainda restava dentro dela como um nódulo. Ela não tinha se esquecido daquilo. Mas, fora isso, já não se percebia nada de estranho com a Branca. Até que ela ria bastante, e acho que se divertiu conversando comigo. O que ela falava também fazia sentido. Para mim, pareceu que sua saída de Nagoya havia tido um efeito inesperadamente positivo. Só que, bem, eu não queria dizer isso, mas ela já não estava tão bonita quanto antes. Não estava tão bonita. Tsukuru repetiu as palavras dele. Sua voz vinha de muito longe. Não estava tão bonita não é bem a expressão adequada, disse Vermelho, pensando um pouco no assunto. Como posso dizer, claro que os traços do rosto dela eram basicamente os mesmos. Pelos padrões normais, ela com certeza ainda era bonita naquela época. Mas quem não conhecia a Branca da época da adolescência, não teria nenhuma impressão especial sobre ela, se a visse. Mas eu conheço muito bem a Branca de antigamente. Está gravado no fundo do meu coração quanto ela era atraente. Mas a que estava na minha frente naquele momento era diferente.
Como se lembrasse da cena desse momento, Vermelho franziu um pouco a testa. Para ser sincero, para mim foi uma experiência bastante dura ver a Branca assim na minha frente. Porque não existia mais aquele algo ardente, que com certeza havia nela antes. Esse algo extraordinário tinha desaparecido completamente, sem ter para onde ir. E aquele algo não fazia mais o meu coração tremer. A fumaça subia do cigarro do cinzeiro. Ele continuou. Naquela época, Branca tinha acabado de completar 30 anos. Nem é preciso dizer que ainda não tinha idade para envelhecer. Quando a encontrei, ela usava roupas muito discretas. Os cabelos estavam presos num coque, e ela praticamente não usava maquiagem. Mas isso não tem muita importância. É uma coisa insignificante, superficial. O importante é que naquele momento ela já tinha perdido o seu brilho natural, que vinha da vitalidade. Ela sempre foi introvertida, mas no interior dela havia algo que se movia de forma vivaz, independentemente da vontade dela. Essa luz e esse calor escapavam por várias frestas espontaneamente. Você entende o que quero dizer, não é? Mas, da última vez em que a vi, eles já tinham desaparecido completamente. Como se alguém a tivesse tirado da tomada pelas costas. As características exteriores que antes a tornavam jovial e reluzente chegavam a ser dolorosas. Não é questão de idade. Ela não ficou assim porque envelheceu. Quando eu soube que tinha sido estrangulada, fiquei muito triste e senti pena dela, do fundo do coração. Seja qual fosse o motivo, não queria que ela morresse assim. Mas, ao mesmo tempo, não pude deixar de pensar, antes de ela ser assassinada fisicamente, em certo sentido sua vida já havia sido tirada dela. Vermelho apanhou o cigarro do cinzeiro, puxou a fumaça bem fundo e fechou os olhos. Ela deixou uma ferida profunda no meu coração, que ainda não cicatrizou, disse Vermelho. Caiu um silêncio denso e duro. Você se lembra da música de piano que a Branca costumava tocar? Perguntou Tsukuru. É uma música curta chamada Le Mal do Pais, de Liszt. Vermelho pensou um pouco e balançou a cabeça. Não lembro. Só me lembro de uma música do Schumann. Uma famosa de cenas da infância. Acho que era Traumerei. Lembro que ela tocava de vez em quando. Mas não conheço. Essa de Liszt. O que tem ela? Não, nada. É que me lembrei agora, respondeu Tsukuru. E olhou o relógio de pulso. Acabei tomando bastante do seu tempo. Vou indo. Foi bom conversar com você. Vermelho continuou fitando o rosto de Tsukuru sem se mexer da cadeira. Seus olhos não tinham expressão, como os olhos de quem examina uma pedra litográfica branca sem nada gravado ainda. Você está com pressa? Perguntou. Nem um pouco. Podemos conversar mais um pouco. Podemos, sim. Tenho tempo de sobra. Por um tempo Vermelho calculou o peso das palavras na boca. E disse, você já não gosta tanto de mim, não é? Tsukuru ficou um tempo sem palavras. Primeiro, porque a pergunta foi completamente inesperada. Depois, porque lhe parecia inadequado, por alguma razão, aquele sentimento dicotômico, gostar ou não, em relação à pessoa que estava diante dele. Tsukuru escolheu as palavras. Não posso dizer nada. Talvez seja diferente do sentimento que eu tinha quando era adolescente. Mas isso. Vermelho ergueu o braço e interrompeu Tsukuru. Não precisa escolher as palavras com tanto cuidado. Você não precisa se esforçar para gostar de mim. Hoje não tem mais ninguém que goste de mim. O que é natural. Nem eu consigo gostar muito de mim. Mas, antigamente, eu tinha alguns amigos formidáveis. Você era um deles. Mas em alguma fase da vida perdi todos eles, assim como Branca perdeu o brilho da vida em algum momento. De qualquer forma, não dá mais para voltar atrás. Não posso trocar o produto que comprei e acabei abrindo. Tenho que continuar com ele. Ele baixou a mão e a colocou sobre o colo e começou a bater no joelho em ritmo irregular, como quem envia uma mensagem de código Morse. Meu pai foi professor de faculdade durante muitos anos, e o hábito peculiar de professor estava impregnado no corpo dele. Mesmo dentro de casa ele falava como se estivesse ensinando, olhava a gente de cima. Desde criança, eu detestava aquele seu jeito. Mas um dia, quando me dei conta, eu mesmo estava falando como ele. Ele continuava batendo no joelho. Passei todo esse tempo pensando que tinha sido muito cruel com você. É verdade. Nós, não tínhamos motivo nem o direito de fazer isso com você. Sentia que um dia precisaria te pedir desculpas.
mas nunca consegui tomar a iniciativa. Não tem mais importância, disse Tsukuru. Isso também é uma coisa que não dá mais para voltar atrás. Vermelho refletiu um momento antes de falar. Tsukuru, tenho um pedido a fazer. O que é? Quero que ouça o que tenho a dizer. É uma espécie de confissão, até hoje nunca contei isso a ninguém. Talvez você não queira ouvir, mas eu quero esclarecer a você onde fica a minha ferida. Quero que saiba o que eu carrego. Claro que não penso que, com isso, posso compensar a ferida que causei em você. É questão do meu sentimento. Como um velho conhecido, você pode ouvir o que tenho a dizer. Sem saber onde ele queria chegar, Tsukuru concordou com a cabeça. Vermelho prosseguiu. Eu disse que, até entrar na faculdade, não tinha percebido que não tinha inclinação para o mundo acadêmico. E que, até começar a trabalhar em um banco, não tinha percebido que não tinha inclinação para ser funcionário. Não é? É vergonhoso, cara. Provavelmente eu vim negligenciando o trabalho de analisar seriamente quem sou eu. Mas não é só isso. Até me casar de fato, eu não tinha percebido que não tinha inclinação para o casamento. Resumindo, eu não tenho inclinação para uma relação física entre homem e mulher. Você entende mais ou menos o que eu quero dizer, não é? Tsukuru permaneceu em silêncio. Vermelho continuou. Falando claramente, não consigo sentir desejo por mulheres. Não é que eu não sinta nenhum desejo, mas me dou melhor com homens. Uma profunda quietude caiu sobre a sala. Não se ouvia um ruído sequer. A sala, afinal, fora feita para ser silenciosa. Isso não é algo incomum, disse Tsukuru, para preencher o silêncio. Talvez não seja algo tão incomum. Você tem razão, mas é muito duro para a própria pessoa ter de se confrontar com esse fato em determinado momento da vida. É muito duro. Não adianta generalizar. Como posso dizer? A sensação que se tem é de ser jogado sozinho ao mar à noite, de repente, do convés de um navio em movimento. Tsukuru se lembrou de Aida. De como ele tinha ejaculado na boca de Aida em sonho, provavelmente em sonho. Nessa hora Tsukuru ficou muito confuso. Ser jogado sozinho ao mar à noite, de repente, era uma expressão adequada. De qualquer forma, o único jeito é ser sincero com você mesmo, não é? Tsukuru disse, escolhendo de novo as palavras. Ser sincero e ser livre, na medida do possível. Desculpe, mas é só isso que posso dizer. Vermelho disse. Como você sabe, Nagoya é uma das maiores cidades do Japão, mas é, ao mesmo tempo, uma cidade pequena. Tem muita gente, a indústria é próspera e a quantidade de produtos é enorme, mas ao mesmo tempo as opções são inesperadamente limitadas. Aqui não é tão fácil que pessoas como a gente vivam de forma livre, sendo sinceras consigo mesmas. Você não acha um grande paradoxo? Ao longo da vida, descobrimos aos poucos o nosso verdadeiro eu. E, quanto mais descobrimos, mais nos perdemos. Espero que as coisas deem certo para você, cara. Do fundo do coração, disse Tsukuru. Ele estava sendo sincero. Você não está mais bravo comigo? Tsukuru negou de leve com a cabeça. Não estou bravo com você, cara. Para dizer a verdade, não estou bravo com ninguém. De súbito Tsukuru se deu conta de que estava dizendo cara. Essa palavra tinha saído naturalmente no final. Vermelho acompanhou Tsukuru até o elevador. Talvez eu nunca mais encontre você. Por isso, queria contar mais um episódio rapidamente. Tudo bem? Disse Vermelho, enquanto caminhavam pelo corredor. Tsukuru concordou com a cabeça. É a primeira coisa que costumo falar no seminário de treinamento para os novos funcionários. Antes de mais nada, dou uma olhada em toda a sala, escolho um participante ao acaso e peço que ele se levante. E digo, tenho uma boa notícia e uma má notícia para você. Primeiro, a má notícia. Foi decidido que agora vamos arrancar as unhas dos dedos das suas mãos ou dos seus pés com um alicate. Sinto muito, mas já está decidido. Não podemos mudar isso. Eu tiro um grande e assustador alicate da bolsa e o mostro a toda a plateia. Devagar, com calma. E digo, agora, a boa notícia, você tem a liberdade para escolher se quer que arranquemos as unhas das mãos ou dos pés. Então, qual dos dois você vai escolher? Quero que decida em 10 segundos. Se não decidir, vamos arrancar as unhas das mãos e dos pés.
Com o alicate na mão, conto 10 segundos. Escolho os pés, geralmente a pessoa responde, em mais ou menos 8 segundos. Está bem. Está decidido que arrancaremos as unhas dos pés. Vamos arrancá-las agora com esse alicate. Mas, antes, quero que me responda uma coisa. Por que você escolheu os pés em vez das mãos? Eu pergunto. Normalmente a pessoa responde. Não sei. Acho que tanto os pés quanto as mãos vão doer do mesmo jeito. Mas, como eu tinha que escolher um dos dois, escolhi os pés. Eu lhe ofereço aplausos calorosos, e digo, bem-vindo à vida real. Tsukuru observou em silêncio o rosto estreito do seu velho amigo. A cada um de nós é dada a liberdade de escolha, disse Vermelho. E sorriu, piscando. Esse é o ponto principal da história. A porta prateada do elevador se abriu sem fazer barulho, e os dois se despediram. Continua. Palavras que respiram.